Gravando e compartilhar a tela. Antes de eu compartilhar, a gente decidiu, como, né, o santuário ele tem muitos detalhes, né, e a gente foi meio corrido na semana passada, então a nossa ideia é voltar hoje, só com alguns pequenos pontos assim para a gente relembrar e a gente abrir para vocês, para a gente conversar sobre, né, discutir algum ponto que não ficou claro, algum enfoque, alguma necessidade de a gente aprofundar um pouco mais. Tudo isso facilita aí esse nosso entendimento, porque toda a história da Bíblia, né, tudo que no fundo é a história de Jesus, está refletida lá no santuário. Então, acho que é muito importante a gente entender em detalhes tudo que está ali, porque principalmente quando a gente entrar, né, quando a gente finalizar o Antigo Testamento, a gente entrar na obra de Jesus, nas histórias de Jesus, a gente vai ver muito, né, disso tudo que a gente viu de forma simbólica, agora personificada realmente na vida dele, né? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Pegou aí? Rodolfo, está no Sim, modo apresentação? tá. Aham, perfeito. Perfeito. Som. Então, vamos lá, só relembrar alguns pontos rapidamente aqui para a gente entrar e aí abrir para a nossa discussão mesmo. Então, por que que Deus pede para que Moisés construa um santuário, né? Esse texto de Êxodo 25, verso 8, diz claramente, né? Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, lembra, né, quando a gente viu lá em Gênesis 3 que o pecado causou uma ruptura entre o homem e Deus? Deus ele resolve esse problema de separação entre ele e o homem, criando uma forma de ele habitar de forma presencial novamente, junto com os seres humanos agora pecadores, né? Então, o problema do pecado ele traz essas duas consequências: a separação entre Deus e o homem, né? A criação de um abismo infinito entre Deus e o homem, e a necessidade que Deus tinha ou a intenção que Deus tinha de salvar o homem pecador, né? Sem fazer vistas grossas para o pecado, sem jogar embaixo do tapete o que tinha acontecido, mas sendo plenamente justo e misericordioso. Então, o santuário é a forma que Deus encontra para voltar a habitar no meio do povo, agora do ser humano pecador, e criar uma forma para que o pecado fosse expiado, né? Para que o problema do pecado fosse resolvido. Claro que o santuário apontava todo o cerimonial, apontava para Jesus, que viria depois, mas era a forma que Deus encontrou para traduzir isso de forma audiovisual para o povo. Um ponto importante que a gente viu também é que o santuário que Moisés construiu, Moisés não teve licença poética para fazer da forma como ele queria. Deus deu instruções absolutamente detalhadas, e está lá em todo o livro, no final do livro de Êxodo, no livro de Levíticos, tem essas instruções detalhadas de como ele deveria construir o santuário. E essas instruções são tão detalhadas que é possível, né, as pessoas conseguem reproduzir hoje exatamente o que está sendo descrito lá, né? Então, Êxodo 25:40, da onde Moisés tira essas instruções, esse modelo? Depois que tudo faça segundo o modelo que eu te mostrei no monte, que te foi mostrado no monte. Moisés tem uma visão do santuário no céu. A gente viu, né, semana passada, que existe um santuário no céu. É óbvio, né, que o que tem no céu são coisas tão inimagináveis para o ser humano, né? Mas Deus mostra aspectos que são importantes e relevantes para que Moisés construísse essa versão do santuário celeste aqui na Terra. Óbvio, né? Uma distância muito grande entre as realidades lá do céu, eternas, com as realidades aqui da Terra. Mas Deus, nesse modelo que ele mostra para Moisés, ele extrai alguns pontos, né, adaptados para a compreensão humana, mas de realidades que existem no céu. Então, existe um santuário no céu, de onde Moisés extraiu esse modelo que foi mostrado por Deus. E só relembrando, quais eram os propósitos, então, do santuário, né? Dessa necessidade ou desse pedido de Deus para que Moisés construísse um santuário. Primeiro, para que o santuário fosse a habitação de Deus no meio do povo. Então, aquilo que a gente já comentou, Deus queria novamente habitar de forma visível, né, no meio do povo. Lembra que, né, aqui olhando a Arca da Aliança, tinha uma manifestação, uma luz sobrenatural visível da presença de Deus aqui no santuário, né?
e isso se manifestava durante o dia numa coluna, numa nuvem, né, que cobria todo o arraial do povo de Israel, e à noite numa coluna de fogo, né, que aquecia e iluminava ali a região onde eles estavam acampados. Então era a forma de Deus habitar novamente no meio do povo, de forma presencial. Primeiro ponto. Segundo propósito de Deus era um método didático que Deus tinha para ensinar o plano da salvação por meio de símbolos. Tudo o que acontecia aqui no santuário, tanto os móveis, quanto as cerimônias, quanto as vestimentas dos sacerdotes e do sumo sacerdote, eram símbolos, eram sombras ou figuras de realidades maiores. Que realidades são essas? O plano de salvação. Lembra daquele dilema de Deus? Por um lado, o ser humano pecador merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Por outro lado, Deus queria salvar o ser humano pecador, mas como fazer isso sem modificar sua lei, sem fazer vistas grossas? Né? Então, aí Deus resolve esse dilema punindo o pecado em si mesmo, que era esse o plano da salvação. Viria de um descendente da mulher o Messias, que era Deus encarnado, e esse sim pagaria o preço do pecado. Então, foi o método didático de Deus ensinar isso, essas verdades para o povo. Né? O plano da salvação, que envolvia a gravidade do pecado, então, mostrando todos aqueles rituais de sangue, de morte, que eram coisas pesadas, duras, não tão legais, né, de ter no dia a dia, de conviver. Mas com isso, Deus queria mostrar a gravidade do pecado, né, que era uma coisa muito séria e que o pecado não era alguma coisa simples de ser solucionada. A outro objetivo de Deus de mostrar o plano da salvação era o preço do resgate que seria pago por Jesus. Alguém deveria dar a vida em resgate em lugar do ser humano pecador. Deus também queria mostrar com esse método didático a perfeição e a imensidão da sua justiça e do seu amor. Esses dois atributos, justiça e amor, ou justiça e misericórdia, eles sempre estão presentes em todos os atos de Deus. Né? Do ponto de vista humano, a gente olha essas duas coisas como coisas antagônicas, como coisas até que dificilmente a gente consegue olhar as duas coisas juntas, né? Até porque a gente tem o viés humano, o viés do pecado. Mas em Deus, justiça e amor, ou justiça e misericórdia, são plenamente fundidos. Ele sempre age com plena justiça e com plena misericórdia. Também esse método didático de mostrar o plano da salvação tinha como objetivo mostrar os vários aspectos do juízo divino. O juízo divino. Deus precisaria solucionar o problema do pecado. Então, Deus deveria executar um juízo para solucionar o problema do pecado, que seria erradicado, finalmente, do universo. Então, um método didático de Deus para ensinar o plano da salvação. Uma outra função, outro propósito do santuário é ser o centro de adoração do povo de Deus. Ele começou com o tabernáculo do deserto, depois, quando Salomão constrói o templo, ele constrói, né, todos esses utensílios de forma grandiosa dentro do templo, né, denominado Templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônicos. Depois, o povo volta, né, e aí o povo é levado cativo para a Babilônia, passa lá 70 anos. Depois o povo volta para ali a região de Judá, não mais agora como 12 tribos, mas como a tribo de Judá e Benjamim, eles voltam para lá, e o templo é reconstruído e é chamado o Templo de Zorobabel, naquela época. E depois esse templo ele foi modificado, embelezado e tornado grandioso novamente por Herodes, né, pelo rei Herodes o Grande. E esse é o templo que Jesus conheceu quando ele veio à Terra, né? Esse é o templo que Jesus conheceu. E um quarto objetivo, um quarto propósito do santuário é prover expiação ou perdão. Né? Expiação, perdão são sinônimos aqui dentro do santuário, né? Dos pecados. Não só para o povo de Deus, para os israelitas, mas para os estrangeiros. Né? A Bíblia mesmo diz que minha casa será chamada casa de oração de todos os povos. Né? Os povos que visitariam, né? Se Israel tivesse cumprido o plano de Deus, todos os povos que entrariam, que tivessem entrado em contato com o povo de Israel e conhecido esse ritual todo, entenderiam a gravidade do pecado, o preço do resgate e que há uma solução para o pecado em Jesus. Então, era prover expiação, o perdão dos pecados, não só para os israelitas, mas também para qualquer estrangeiro que tivesse contato com o povo.
E, por último, representar a obra de Cristo no santuário celestial, né? Tudo que acontecia aqui no santuário era uma sombra, uma figura, uma representação de uma realidade maior que acontecia no santuário celestial, né? Essa obra de salvação, ela começa na terra e ela finaliza no céu. Depois a gente vai ver um detalhe sobre isso. Bom, rapidamente, as partes e o mobiliário do santuário, né? O santuário ele tinha duas grandes partes: o pátio, que era essa região externa aqui, que era uma região ali do acampamento do povo de Israel, a primeira região, a primeira parte a ser montada, uma região retangular era delimitada por essas cortinas, que era chamado pátio, e tinha depois a tenda, que era construída e montada, construída não, né? Montada a cada local que o povo parava. Dentro do pátio tinha dois utensílios: a pia com água, que representava Jesus como água viva que salva e purifica; o altar de holocausto, onde as ofertas pelo pecado eram oferecidas aqui. Depois a gente vai ver os rituais disso. Mas esse altar de holocausto representava Jesus como substituto, a oferta que salva, né? Então, Jesus como a água que purifica e salva, e Jesus como substituto que salva, a oferta que salva. Depois, na tenda, a tenda ela era dividida em duas partes. A primeira parte, primeira região, chamada de lugar santo, e a segunda região, chamada de lugar santíssimo. Essas duas regiões eram delimitadas por uma cortina, e essa cortina tinha uma função muito específica que a gente vai relembrar daqui a pouco. Então, no lugar santo, tinham três, na verdade, objetos mobiliários. Quando o sacerdote entrava no lugar santo, vindo do pátio, se ele olhasse à esquerda, ele veria o candelabro, ou a menorá, né? Um candelabro de 7 tochas, de 7 chamas, alimentado com azeite de oliva, e esse candelabro ficava, né, aceso dia e noite. Representava Jesus como a luz do mundo que mostra o caminho. Do lado direito do sacerdote que entrava no santuário, tinha a mesa dos pães. 12 pães representando as 12 tribos de Israel e, de forma mais ampla, representando toda a população mundial. Jesus e o pão significando Jesus como o pão da vida que sustenta e satisfaz. E, ao final, aqui na parte final aqui dessa região do lugar santo, tinha o altar de incenso, aonde o sacerdote oferecia incenso e fazia, né, a parte final do seu ritual do sacrifício diário, representando Jesus como intercessor, que apresenta a Deus o pedido de perdão do pecador através das orações. A fumaça desse incenso continuamente queimado aqui representava as orações dos santos, né, as orações do pecador oferecidas a Deus, né? Por que tinha essa cortina? Porque o ser humano não podia mais, de forma visível, se aproximar diante de Deus. Então, essa cortina separava e fazia essa separação e protegia ali os sacerdotes que oficiavam no lugar santo dentro de todas as cerimônias diárias. E aí a gente passa para o lugar santíssimo. Lá no lugar santíssimo só tinha um mobiliário, um móvel, que era a Arca da Aliança. Lembrando, dentro da Arca da Aliança tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, quando Deus o escolhe como sacerdote, ou a sua família escolhida como a família de sacerdotes e sumo sacerdote, e uma porção do maná que ficava guardadinho ali dentro da arca. E a Arca da Aliança significava Jesus como mediador e juiz entre Deus, porque entre os querubins da Arca da Aliança, né, tinha 2 anjos ali em cima da tampa da Arca da Aliança. Ali, entre esses 2 anjos, né, esculpidos em ouro, Deus se manifestava visivelmente através de uma luz brilhante, que era chamada de Shekinah. Então, Jesus o mediador entre Deus, ali o Shekinah, essa luz brilhante, e o ser humano, que é representado pelo sumo sacerdote. Representando a justiça de Deus, representada pela sua lei dentro da arca, e a misericórdia de Deus representada pelo sacrifício de Cristo, que né, o sangue era aspergido sobre o propiciatório. Então, Jesus estava representando ali tanto a justiça como a misericórdia de Deus. Como resultado disso, o ser humano pecador podia ser novamente aceito diante de Deus por meio de Jesus, por meio da santidade e da justiça perfeitas de Jesus. Vamos dar mais um passo agora, os serviços e os rituais do santuário. Aqui a gente passou meio rápido, meio correndo na semana passada, mas aqui é onde eu quero dar mais alguns detalhes para a gente.
Os serviços ou rituais do santuário, eles eram divididos eles tinham 3 tipos diferentes. O primeiro tipo era o diário ou contínuo, que representava a intercessão contínua ali dos sacerdotes pelo povo. Né? Em Números 28, 3 e 4, a gente tem essa descrição. Em contínuo holocausto, um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Ou seja, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, um cordeiro era oferecido ali em holocausto, lá no altar de holocaustos, como um sacrifício contínuo, uma intercessão contínua pelo povo, pelos pecados do povo. Um segundo tipo de serviço que o santuário tinha era um serviço específico pelo pecado. Então, quando o pecador, ele sim queria ir ali e oferecia um cordeiro, trazia uma oferta como um pecado específico cometido por ele. Então, era uma intercessão específica pelo pecador. Levíticos 4, nesses versos aqui, a gente tem a descrição. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar, trará por sua oferta pelo pecado que cometeu. Né? Então, era um serviço específico de intercessão por pecados específicos. E tinha também o sacrifício, um serviço anual, que era um serviço de julgamento e purificação. Em Levíticos 16, nesses versos, a gente lê assim: naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Então, esse serviço anual é chamado de o dia da expiação, ou o dia da purificação, ou como os judeus até hoje chamam de Yom Kippur. Né? Lembra que Yom é dia, Kippur da expiação ou purificação. Portanto, resumindo aqui os serviços, depois a gente vai entrar especificamente no diário e no anual, 3 classes de ofertas, então, os sacrifícios eram oferecidos. O contínuo em benefício do povo, o individual, com ofertas individuais pelo pecado, e o dia da expiação, como purificação do santuário. E esses 2 serviços eram executados ou de forma diária, realizado no pátio e no lugar santo, cada dia do ano, todo dia, sem interrupção, simbolizando a intercessão e perdão dos pecados, e o serviço anual, que era feito no dia da expiação, então uma vez por ano, e era realizado no lugar santíssimo, simbolizando o juízo e a erradicação final do pecado. Então tudo isso era uma representação, todos esses serviços eram representações de todo o ministério de Jesus no santuário celestial, até chegar à erradicação final do pecado. Vamos olhar agora em detalhes cada um desses serviços. Então, o serviço diário, ele era executado no pátio e no lugar santo. Então, quem oficiava esse serviço eram os sacerdotes, então todos da família ali de Levi, da tribo de Levi, eram sacerdotes, todos os dias, e tinha o objetivo de intercessão e perdão dos pecados. Então, como que era essa dinâmica, né, desse serviço diário, que acontecia 2 vezes por dia, ou quando o pecador trazia uma oferta por um pecado específico. Isso acontecia todo dia, várias pessoas representando a si, a sua família, a sua tribo, levavam lá a sua oferta como oferta pelo sacrifício pelo pecado. Além vamos dizer, dos 2 sacrifícios corporativos, se assim a gente pode dizer, que eram oferecidos de manhã e à tarde. Né? Então, quando o pecador levava a sua oferta como expiação por um pecado específico, como é que acontecia? Antes do cerimonial, o sacerdote se lavava na pia, ele não começava nenhum serviço, oficiação, antes de se lavar, né? Representando assim a sua purificação. O pecador levava um cordeirinho de 1 ano à porta do pátio, então ele saía da sua tenda, né? E levava ali o seu cordeirinho e chegava até a porta do pátio, aquela entrada para o pátio. Ali ele entrava no pátio, um dos sacerdotes, tinham vários turnos, né, de sacerdotes ali que oficiavam em prol do povo. Um desses sacerdotes o encontrava ali na porta do tabernáculo, do pátio. Ele entrava para dentro do pátio, confessava o seu pecado com as mãos sobre a cabeça do cordeirinho, transferindo simbolicamente o seu pecado por aquele animal inocente. O pecador imolava o cordeirinho com um cutelo. Como é que era feito isso? Ele cortava a garganta do cordeirinho com uma faca, um cutelo. A carne do cordeiro era assada no altar de holocausto.
O sacerdote coletava parte desse sangue em uma vasilha. Então, aqui tem alguns utensílios, né, que ficava aqui ao lado do altar de holocaustos, onde o cordeirinho, né, já estava sendo queimado aqui, como oferta pelo pecado. O sacerdote tinha coletado uma parte do sangue nessa vasilha. Ele fazia uma marca, né, passava o dedo dentro dessa vasilha, sujava, tingia o dedo de sangue, fazia uma marca nas 4 pontas do altar de holocausto, pegava o incensário e entrava na tenda do lugar santo. Entrava na tenda no lugar santo. À frente do altar de incenso, então nessa figura de baixo, à frente aqui do altar de incenso, o sacerdote com os dedos espargia sangue na cortina do tabernáculo, né? Ele espirrava sangue ali na cortina do tabernáculo e agitava o incensário, oferecendo a Deus o pedido de perdão do pecador. E isso era feito de forma corporativa 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, e ao longo de todo o dia, quando vários e vários e vários pecadores vinham ali ao tabernáculo para oferecer uma oferta específica por pecados, né, específicos. Então, imagina o que acontecia com o santuário, né, ali aquela cortina. Imagina todo dia, 365 dias por ano, o sacerdote ali espargindo sangue naquela cortina. Chegava um momento que aquele negócio ficava carregado, ficava com cheiro ruim, né, apesar de que o incenso ali meio que, né, tentava apaziguar um pouquinho esse cheiro, mas simbolicamente o pecado ficava carregado com os pecados do povo todo. Por isso que precisava desse serviço anual, que era a purificação do santuário, ou seja, a eliminação simbólica de todos os registros dos pecados do povo registrados ali ao longo de todo o ano. Então, aonde era realizado esse serviço anual? No lugar santíssimo. Quem oficiava não mais o sacerdote, mas o sumo sacerdote, no caso Arão, depois o seu filho Eliezer, e todos os descendentes ali da família de Arão eram sumos sacerdotes. Tinham, né, eram habilitados a trabalharem como sumo sacerdote. Era feito uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, e o objetivo era a purificação do santuário e o juízo. O que é o juízo aqui em todo esse ritual do santuário? Essa eliminação do pecado do meio do povo. Eliminação dos registros de pecado do meio do povo. Qual era a dinâmica desse serviço anual? Não mais um cordeiro, mas agora 2 bodes. Então, eram trazidos nesse dia, nesse 10º dia do 7º mês de Tishri, né, do ano do calendário judaico, eram trazidos 2 bodes, era feito um sorteio, e aí eram separados o bode para o Senhor e o bode emissário, o bode Azazel, né? Esse bode representava Satanás. E aí, o bode separado para o Senhor, esse sim era sacrificado pelo sumo sacerdote como oferta pelos pecados do povo, lá no altar de holocausto. Simbolicamente, então, o que acontecia? Os pecados do povo eram transferidos para o sumo sacerdote. Da mesma forma que o serviço diário, o sumo sacerdote coletava parte desse sangue, passava, cruzava todo o pátio, entrava na tenda, passava pelo lugar santo e agora, uma vez por ano, ele abria a cortina e se colocava diante da Arca da Aliança. E antes disso, tem detalhes aqui, o sacerdote passava por todo um período de purificação, porque se ele se apresentasse, né, sem ter intercedido pelos seus próprios pecados nesse momento do cerimonial, ele era morto ali diante de Deus. Então tinha todo, né, um detalhe de purificação do sumo sacerdote para ele ter condições de se apresentar diante de Deus ali. E ele via, né, exatamente como essa imagem está mostrando, ele via a manifestação visível de Deus através da Shekinah, que era essa glória, essa luz que irradiava ali do meio dos 2 anjos, dos 2 querubins aqui, em cima da tampa da Arca da Aliança. Bom, então o sacerdote com essa tigelinha, com essa bandejinha de sangue do primeiro bode, entrava no lugar santíssimo, se posicionava diante da Arca da Aliança e o que ele fazia? Da mesma forma, molhava os dedos ali no sangue e aspergia esse sangue sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca, que na verdade o propiciatório representa quem? Jesus. Ele faz mediação entre um Deus santo, representado aqui pela Shekinah,
e a justiça de Deus, né? E a lei de Deus. Jesus consegue, né, através da vida e obra dele, Jesus consegue equacionar essas duas coisas. O ser humano pecador que transgrediu a lei, que merecia a morte, e um Deus santo que deseja salvar o pecador. Bom, então ele aspergiu o sangue sobre a tampa da arca, representando ali a transferência, né, a oferta ali diante de Deus dos pecados. Ele saía do santuário, ainda simbolicamente carregando os pecados de todo o povo de Israel. Ele saía do santuário, voltava lá para a entrada do santuário, no pátio, onde estava o segundo bode, o Azazel, o bode emissário. Colocava as duas mãos sobre a cabeça desse bode vivo, confessava todos os pecados de toda a congregação e os pecados do santuário, né? E o sacerdote, o sumo sacerdote representando, carregando sobre ele os pecados de todo o povo ali, né? Da cortina ali do lugar santíssimo, trazendo todos os pecados sobre si, confessava os pecados com as duas mãos na cabeça do bode vivo, confessava esses pecados e simbolicamente esses pecados eram transferidos para o bode vivo. Aí esse bode não era morto, esse bode vivo era conduzido ao deserto para morrer, representando a eliminação total dos pecados do santuário e a completa expiação. Ou seja, representando o momento em que Deus iria eliminar para sempre o problema do pecado do universo. E esse bode, né, morria de fome, de sede, ali no deserto, representando Satanás, ou seja, Satanás como a origem de todo o mal, como a origem de todo o pecado confessado por todo aquele que aceita Jesus é transferido em última instância para Satanás. E Satanás, em última instância, paga o preço com a sua morte ali por todos esses pecados. Na verdade, a morte de Jesus é que faz expiação, mas é transferido sobre Satanás a responsabilização por todos esses pecados. E até o momento que o pecado será eliminado da face do universo, e aí pecado e pecadores serão eliminados, inclusive Satanás. Bom, para a gente finalizando essa parte inicial aqui, para a gente já abrir para perguntas, todas as cerimônias e rituais do santuário apontavam para a obra completa de Cristo. De forma tipológica ou metafórica, Cristo está no seu caminho pelo santuário, cumprindo cada uma das funções necessárias para resolver o problema do pecado. Ou seja, no pátio, como a gente viu na semana passada, que representava o batismo de Jesus e a morte de Jesus, Jesus é oferecido como sacrifício. Depois Jesus vai ao céu, e no lugar santo do santuário do céu, Jesus atua como nosso sacerdote, ministrando os méritos do seu sacrifício a todo aquele que o busca em arrependimento e fé. E no lugar santíssimo do céu, Cristo iniciou uma obra como sumo sacerdote, que é uma obra de juízo, que é a revisão de todos aqueles, né, das obras de todos aqueles que um dia o aceitaram como o seu Salvador. Até chegar, né, começando pelos mortos, até chegar a esse juízo aos vivos, e quando esse juízo finalizar, é encerrada a obra de Jesus no santuário e Jesus volta a essa terra. Aqui tem dois textos mostrando exatamente esse sacerdócio de Jesus no santuário do céu. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Só um parênteses aqui. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus não entrou no templo, naquela região do lugar santo e do lugar santíssimo do templo. Todas as vezes que na Bíblia a gente olha, Jesus foi ao templo, Jesus, né, conversou com a mulher tomada em adultério ali no templo, é sempre o pátio. O pátio era onde as pessoas podiam entrar. Dentro do templo mesmo, ali do prédio que tinha o lugar santo e o santíssimo, né, do templo terrestre, Jesus não entrou. Por quê? Porque ali era só um sacerdote da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Por quê? Porque o sacerdócio de Jesus não era nessa terra. Quando Jesus vem e morre, o sacerdócio dele é no santuário celestial. Então não tinha sentido nenhum Jesus entrar no santuário terrestre aqui. Então, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Jesus não entrou no templo terrestre. Figura, por quê? Porque essa é uma figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, e aí sim ele entrou para comparecer agora por nós diante de Deus. Em Hebreus 9, 24. E 1 João
2:1, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Um advogado junto ao Pai significa o quê? Que Jesus, esse advogado que é Jesus, está onde? No céu, né? João identifica claramente Jesus como esse advogado. Ou seja, Jesus está atuando como nosso advogado diante de Deus, fazendo exatamente o que o sacerdote fazia como figura no santuário terrestre. Quando o pecador, pela fé, ora a Deus em nome de Jesus e busca o perdão, Jesus se apresenta diante de Deus dizendo: o Fábio crê em mim, no meu sacrifício pela fé, e pede perdão. E aí, Jesus apresenta os méritos perfeitos do seu sacrifício. E Deus aceita esses méritos de Jesus. Ou seja, Deus olha para mim, pecador, mas vê a justiça perfeita de Jesus. Essa é a maravilha da substituição. Como é que seres humanos pecadores podem se tornar justos diante de um Deus santo? É a substituição, é a justiça perfeita de Jesus apresentada diante de Deus para o pecador que o aceita pela fé. E só para a gente entender um pouquinho agora graficamente essas coisas todas, a obra de Jesus começou na Terra, né, com seu batismo lá em 27 da era cristã. No ano 34 da era cristã acontece a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus para o céu. Quando Jesus ascende ao céu, Apocalipse 4 tem uma descrição, 4 e 5 tem uma descrição maravilhosa dessa cerimônia de entronização de Jesus no santuário celestial. Então, Jesus, como ser humano, morre aqui nessa terra, ressuscita, ascende ao céu, e ele é entronizado no santuário celestial, agora como sacerdote. E como sacerdote, ele inicia uma obra de intercessão contínua pelo pecador, que vai a ele pela fé. Fé aonde? Fé no sacrifício que ele fez, né, na cruz. E essa obra que Jesus está fazendo hoje, que começou desde o ano 34 da nossa era, ou da era cristã, quando ele ascende ao céu, ele vai continuar até a sua segunda vinda. E essa obra é feita no lugar santo. Porque nós, como seres humanos pecadores, que temos natureza de pecado, o nosso dia a dia é cometer erros, é cometer pecados. Mas eu preciso diariamente buscar Jesus e, através da fé no sacrifício dele, buscar o perdão. E aí sim, eu recebo o perdão, sou perdoado por Deus. E essa obra de intercessão, ela continua, só que como a gente viu na semana passada, naquela profecia dos 2.300 tardes e manhãs, a partir de 1844, Jesus, além da obra de sacerdote desempenhada no lugar santo, de intercessão contínua pelo pecador, Jesus, além dessa obra, começa uma segunda obra. Agora, no lugar santíssimo, uma obra de juízo, que é aquela revisão dos registros de todos aqueles que um dia o aceitaram como Salvador, começando de Adão até chegar ao último ser humano vivo nascido nesse mundo. Quando ele vai terminar essa obra? Nós não sabemos, né? Essa obra, quando ele termina essa obra e agora Cristo como sumo sacerdote, quando ele termina essa obra, ele volta a essa terra para nos buscar. Lembra do dia da expiação? Então, onde está representado tudo aqui? Todo o sacrifício diário de Jesus é esse, né? Desde da sua morte na cruz, e essa intercessão contínua pelo pecador é representada pelo sacrifício diário do santuário terrestre. E o sacrifício anual, ou a obra de juízo e de erradicação final do pecado, é realizada no lugar santíssimo do santuário terrestre. É a obra que Jesus está fazendo hoje no lugar santíssimo do santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. Então, percebe que a finalização dessa obra de juízo ou de revisão daqueles que um dia aceitaram o seu sacrifício, ela tem que terminar, né? E quando ela termina? Quando toda essa revisão for finalizada e Jesus volta a essa terra para buscar aqueles que o aguardam, né? Aqueles que aceitaram o seu sacrifício e o aguardam como não só como seu Salvador, mas como seu Senhor também.
Então, aquele cerimonial dos 2 bodes representa exatamente isso, né? Essa obra de Jesus, feita em prol do pecador, e uma obra final que Jesus vai fazer de juízo sobre Satanás e sobre todos aqueles que, infelizmente, não aceitarem como o seu... Não aceitarem, né, esse plano de salvação. Como Deus respeita a liberdade de escolha, o livre-arbítrio de todos nós, né? Quando Deus destruiu o pecado, infelizmente, aqueles que estiverem apegados ao pecado serão destruídos também. Mas por isso que ele provê um meio de salvação, uma outra oportunidade, um meio de ter o problema do pecado resolvido, né? Aqui para frente, depois da volta de Jesus, os justos sobem com ele para o céu e começa uma segunda etapa de juízo, até uma terceira etapa, que é a erradicação final do pecado e a morte de Satanás, dos seus anjos e todos os pecadores, e aí sim o universo será purificado novamente. E só para a gente finalizar, como é que eu me sinto como pecador, tendo essa responsabilidade de me apresentar diante do tribunal de Deus, né? Que é isso que a Bíblia diz. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós teremos que nos apresentar. E Eclesiastes diz: de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo um homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Como é que eu me apresento diante desse tribunal de Deus? É Jesus que vai no meu lugar. Não sou eu que me apresento ali. Se eu aceitei como meu Senhor e Salvador, quem se apresenta ali diante de Deus no meu lugar é Ele. É as obras meritórias dele, e não as minhas. Porque as minhas, por todo esse ministério diário que Jesus faz ali no santuário celestial, os meus pecados estão sendo perdoados, se eu buscar esse perdão diariamente, né, diante da fé, me aproximando de Jesus. Então, é o que Hebreus diz de forma muito bonita. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, eu sou um ser humano pecador, me apresento diante de Deus pela oração, através de Jesus, por meio de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não tem nenhum ser humano capaz ou habilitado a fazer essa obra de mediação entre Deus e o homem. Pela fé eu me apresento, pela oração, e pela fé eu me apresento diante de Deus e peço o perdão dos meus pecados. E aí eu recebo de graça o perdão dos pecados e a misericórdia de Deus. Só queria finalizar com um videozinho que ele é muito legal, que ele mostra assim de forma muito bem feita e bem produzida essas realidades todas que a gente está falando aqui. Rodolfo, dá para ouvir o áudio? Dá para ouvir o áudio, Rodolfo? A gente está ouvindo, sim. Está ouvindo. Próximo. Está ouvindo. Ah, beleza, jóia. Então, olha que interessante a metáfora, né, que esses produtores aqui fizeram. Então, é um medidor de bondade, as pessoas se apresentam, né, na entrada do céu e a bondade delas vai ser medida. E dá uma olhadinha no que vai acontecer. Próximo. Arquivos, por favor. Os arquivos são a vida, né, de cada um de nós. Um pouco de mentira, um pouco de roubo, tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Interessante a frase, né? Not good enough. Não foi bom o suficiente. Faltou, né? Foi bom, mas não o suficiente. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio.
Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas. Mas assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. É um videozinho bem... Deixa eu tirar o compartilhamento. Videozinho bem interessante, mas que mostra exatamente isso, né? Quem se apresenta diante de Deus é Jesus com os méritos dele, não os meus. Eu sou pecador, não tem como, eu não tenho como resolver o problema do meu pecado. É isso tudo que o santuário queria demonstrar ali para o israelita, né? Que ele por si só, né? Na verdade, duas grandes coisas. Pecado exige a morte. O pecador ele pode pagar o preço pelo seu pecado, pela sua morte, está pago. Só que Deus não queria a morte do pecador. Deus queria uma forma de salvar o pecador. Mas como fazer isso? Sem ser injusto. Então, Deus pune o pecado em si mesmo. Aí vem Jesus, a substituição. Jesus paga o pecado. E através da sua vida perfeita e a morte na cruz, ele é habilitado a se apresentar por mim diante de Deus. É o que foi muito bem colocado ali. Pode subir. Você não, ele. Né? Ele sobe na balança. É os méritos dele que vão ser pesados e avaliados ali. Então, só um resuminho ali de todas essas coisas aqui do santuário. E agora a gente tem um tempo bom aqui para a gente conversar, tirar dúvidas, perguntas, né? E por aí vai. Alguém tem alguma pergunta? Fábio, eu não Oi, entendi Suzana. essa última cena. O rapaz chegar lá com a pasta enorme, depois Jesus vem. Explica melhor, por favor. Aquela pasta, as folhas vermelhas, voltando, né? Todo mundo trazia uma pasta. O que era aquela pasta? Era o Sim, resumo das obras, boas ou ruins. Tinha sim. gente com algumas folhas brancas, eram as obras boas, e folhas vermelhas, que eram as obras ruins. Então, aquele último que chegou com uma pasta com muita coisa vermelha, bem diferente de outros, né, que tinham até coisas, até menos coisas vermelhas ali, mas não aceitaram a Jesus como Ah, o seu tá. Senhor e Salvador. Então, eles se apresentaram com as obras deles diante de Deus. Por isso que o termômetro lá, não bom o suficiente. Então, mesmo com a pasta vermelha, cheia de obras ruins, mas essas obras foram perdoadas, porque eu, como pecador, pela fé, aceito a Jesus como o meu Salvador e o Senhor da minha vida. E aí, quando eu oro a Deus e quando o meu nome for passado, né, diante ali daquela investigação de juízo que começou de 1844 para cá, eu sou olhado ali e considerado justo diante de Deus
pelos méritos de Jesus. Por isso que Apocalipse diz assim: quem são os justos, os salvos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A fé de Jesus é realmente o que faz a diferença na vida do pecador. Obrigada. Deu para entender, Silvana? Deu, Suzana, perdão. Entendi, obrigada. Neta? Fábio, eu tenho uma dificuldade enorme, eu não consigo compreender essa questão do sacrifício, sabe, do animal. Eu não sei se eu não consigo entender ou se às vezes eu tenho um bloqueio por não aceitar, sabe? É porque é pesado, né? E ao mesmo tempo, ai, Deus criou e imagine, ainda mais sabendo que era um sacrifício de manhã, um sacrifício à tarde. É difícil compreender isso. Eu não sei se você tá me entendendo essa dúvida. Eu não Entendi, consigo entendi. gravar. É uma Não consigo. carnificina, né? É uma carnificina, É, uma coisa muito pesada, né? Uma coisa assim muito muito difícil de conviver, né? Como é que um Deus de amor permite a morte de um animal inocente? isso. Porque eu não sei se eu tô Mas errada. exatamente, Eu não sei se eu tô pode errado. dizer, Roberta. O primeiro foi lá, o primeiro exemplo foi lá com Abel e Caim, é isso? Esse foi o primeiro, é isso? Antes ainda de Caim e Abel. Lembra, Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, no final do dia, então eles sentem, né, aquelas mudanças neles, aquela alienação entre eles, né, entre Deus. No final do dia, Deus vinha todo dia, né, no final do dia, conversar com Adão e Eva. E Deus vai lá e busca e eles se esconderam, né? E Deus chama, Adão, onde você está? Né? E aí Deus, entre aspas, descobre, porque Deus já sabia, né, que Adão e Eva tinham pecado. E aí Deus, lá em Gênesis 3,15, diz, olha, vai ter uma forma de a gente resolver esse problema. Porque Deus já tinha dito para eles, no dia em que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Deus não disse quando, se seria, né, logo em seguida tal. Mas eles sabiam que o resultado era a morte. E aí Deus diz, olha, tem uma outra forma. Vai vir de você, Eva, um descendente, né, das suas gerações, um descendente, e esse vai pisar a cabeça da serpente. E quando ele pisar a cabeça da serpente, ele vai morrer no lugar de vocês. E aí o próprio Deus pega um cordeirinho e faz o primeiro sacrifício para Adão e Eva como exemplo. E já começando todo o sistema sacrificial, ensinando para Adão e Eva de forma audiovisual a gravidade do pecado. Por que a gravidade do pecado? Porque um ser inocente iria morrer, né? E sangue ia ser derramado. Mas apesar da gravidade, teria uma forma de saída, teria uma segunda chance. Teria um substituto que assumiria o pecado de todo ser humano. Então, você tem razão, é uma coisa extremamente dolorosa, difícil, é um ritual assim sangrento. Imagina, todo dia, várias vezes, além do diário, do de manhã e da tarde, quantidade de pecadores que vinham, tinham vários sacerdotes oficiando ali, né? Mas porque Deus queria, de forma audiovisual, mostrar essa gravidade do pecado e a solução. Então, não sei se deu para ficar claro, mas Não, assim, Deus agora eu precisava acho fazer que isso. eu acho que eu vou ter que aceitar, né? Eu não lembrava desse que Deus mostrou para Adão e Eva e fez esse sacrifício. Eu realmente não lembrava. E depois de Adão e Eva de Adão e Eva, aí tem Caim e Abel. Lembra do sacrifício de Caim e Abel? Por que Deus não aceita o sacrifício de Caim? Caim vai lá e pega frutas. Primeiro, não é o que Deus pediu. Segundo, não representava a morte de Jesus. Então não tinha como ali, não tinha derramamento de sangue nas frutas, né? Então, por isso, aí começa todo o sistema sacrificial que vai até o tabernáculo. Então a gente olhou todo em Gênesis todo, lembra lá de Abraão oferecendo o sacrifício, né? Onde ele chegava, ele montava um altar, oferecia o sacrifício. E todo esse sistema sacrificial foi instituído por Deus por conta dessas coisas, para que o pecado ficasse sempre a gravidade do pecado sempre em evidência diante do povo,
que o pecado produz morte de um ser inocente, mas que tem saída pela fé nesse Salvador que viria. E você acha que, né, não sei se eu compreendi direito, a história sempre ela está escrita já. Teve um começo e vai ter um fim. Então, o fato desse primeiro, não só para ensinar, esse sacrifício já era para mostrar, então, o sacrifício que ia acontecer com Jesus, é isso? Exatamente. Desde esse primeiro sacrifício por Adão e Eva, até o último sacrifício antes da morte de Jesus, todos esses sacrifícios eram cheques predatados, a gente pode entender assim. Eram cheques predatados que eu iria descontar quando Jesus morresse. Se Jesus tivesse falhado ou tivesse pecado, nada do que foi feito até a morte dele teria validade, porque eram só símbolos, né? Paulo diz isso. Tudo isso é símbolo, é sombra de uma realidade maior, que aí sim, em Jesus era a realidade. Então, se ele tivesse falhado, graças a Deus ele não falhou como ser humano, nada do que aconteceu, esse cheque predatado não teria fundos para ser descontado lá depois. Por isso que quando Jesus morre, lembra? Lá em Mateus é descrito que o sumo sacerdote, né, o povo não aceita, não reconhece em Jesus o Messias, o sumo sacerdote estava imolando o cordeirinho. Jesus morre exatamente no horário do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. O sacerdote estava ali para matar o cordeirinho. Jesus morre, o véu do santuário que separava o santo do santíssimo se rasga de alto a baixo e o cordeirinho escapa, vai embora. Então, mostrando que tudo aquilo era sombra, acabou, não tem mais validade, porque o real, realmente o que prefigurava tudo isso aconteceu. Então agora o que vale é o de Jesus. Então é esse véu que cai. Quando ele fala, aí cai o véu, é esse véu do santuário? E isso, aquela cortininha, né, onde aspergia o Nossa! sangue ali, esse véu que separava o santo do santíssimo, não tem mais necessidade. Em Jesus a gente tem acesso Entendi. direto a Deus agora. Acabou. Era uma representação daquilo, né? Ah, Eu Genival tenho colocou aqui uma, nos comentários. Oi? eu Oi, tenho uma mais? pergunta mais geral, mas pode falar. Não, só pegando esse gancho aqui, o Genival comentou aqui, né, que a pergunta da Roberta é seguramente de todos nós. Imagine, contudo, quanto maior a dificuldade para aceitar que o próprio Deus morra no lugar dos homens. Aqui está o mistério da encarnação, né? A própria divindade encarna num ser humano e essa junção do divino com o humano é oferecido como oferta, ou seja, é Deus punindo o pecado, então a justiça sendo garantida aqui em si mesmo. Aqui a misericórdia sendo garantida. Vailes? Ok. Eu tenho uma pergunta dos rituais também, mas é um pouco mais geral. O Deus criando todos esses rituais, e você tem que matar os bois, e você tem que fazer isso, aquilo, os animais. Isso não é criar o próprio boi dourado, sabe? A vaca dourada, que todo mundo tem que ficar, sabe? Ou fica. Você entendeu Que você fala do bezerro dourado, Miles, que foi adorado ali pelos minha pergunta? israelitas? Sabe, Vou para você também, quando Moisés deu ele uma não travada, Miles, fez se você quiser repetir. yes, né? A minha pergunta é, se quando o Moisés conversou com Deus, fez os 10 mandamentos, o povo criou essa vaca dourada para louvar a Deus. Mas o Deus, com todos esses santuários, rituais, tudo, ele não faz a mesma coisa de si mesmo? Ele não Rodolfo, cria quer essa dar uma vaca ajuda? dourada para si? Essa é a minha pergunta. Consegui ouvir tudo, Fábio.
Miles, é que a sua voz cortou bastante aí, mas eu acho que essa última vez deu para ouvir tudo. Yeah? A minha internet está ruim, né? Lá o Miles era o seguinte, né? O que aconteceu com o bezerro de ouro? Moisés subiu ao monte, né? E ele foi envolvido ali, né? Pela glória de Deus, né? E foi uma manifestação visível ali no monte da glória de Deus. Raios, trovões, a terra tremeu, né? Então o povo ficou muito impressionado pela presença visível de Deus ali, né? E muito preocupado. E aí Moisés não descia, Moisés não descia, Moisés não descia. Qual era a inércia do povo, né? Não, nós precisamos agora adorar a Deus. E o que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro, porque lá no Egito, de onde eles vieram, né, a vaca, o boi, era cultuado, então era uma representação de divindades ali do Egito. E eles adoraram de forma idólatra ali o bezerro, né? Então eles estavam se curvando diante de uma imagem representando Deus. Aqui no santuário é bem diferente, porque aqui, na verdade, todos esses sacrifícios é uma representação do que Deus está fazendo por nós. Então, na verdade, o pecador ali, ele confessava o seu pecado, ele não estava adorando ali aquele cordeirinho, ele não estava adorando aqueles móveis, por mais sagrado que eles fossem, né? Tá. Por mais cuidado que se tinha que ter ali, eles eram coisas construídas pelas mãos humanas, mas eles eram símbolos, eles foram santificados. Santificado, o que é na Bíblia? Separado para uma função santa, para uma função específica. Então, todo aquele mobiliário, aquelas cerimônias, não era idolatria, mas era uma representação da obra de Jesus, né? Então, tem essa diferença. Tá bom. Tá. Se Obrigada. me permite, Fábio, só acrescentar um comentário aí em relação ao que a Roberta estava perguntando antes, a questão da Roberta. A questão do sacrifício de animais, ela realmente é algo para ser chocante para nós. Tanto que o animal que deveria ser escolhido deveria ser sem defeito, e ele simboliza exatamente alguém que não tem culpa. Então a ideia é que você estivesse matando uma coisa que não fosse justa mesmo. Você estava tirando uma vida de alguém que não tinha culpa nenhuma. E isso era justamente a representação da morte de Cristo. Então alguém que não tinha culpa nenhuma do pecado é que vai morrer em lugar do ser humano. Essa é a ideia do sacrifício do animal, dele ser escolhido sem nenhum defeito, perfeito, e ser levado lá. E mais, o próprio pecador, a própria pessoa que oferecer o sacrifício é que imolava o animal. Então tem todo esse simbolismo aí, e era realmente alguma coisa bastante chocante para apontar para isso, para esse sacrifício de um inocente. E diversas vezes na Bíblia e no Antigo Testamento a gente encontra bem explícita essa comparação do cordeiro inocente morrendo, simbolizando Cristo, simbolizando o que seria o Messias, né, o esperado para vir e morrer sem nenhum pecado, sem ter culpa nenhuma em lugar da humanidade. E isso acabou depois de Jesus? Todo esse ritual? Sim, é interessante, né? Segundo a profecia, ele ia fazer cessar o sacrifício. Nós vamos ver aí profecias acerca do Messias na sequência dos estudos, e nós vamos ver o que o Messias, o que era prometido acerca do Messias. Ele faria cessar o sacrifício. E o que acontece? Após a sua morte na cruz, então o véu do templo se rasga. Esse foi a primeira intervenção ali no templo. E depois, Jerusalém é invadida e o templo é destruído. E os sacrifícios só podiam ser feitos no templo. E desde então até hoje o templo nunca foi reerguido, e os judeus que ainda esperam o Messias não fazem mais o sacrifício enquanto o templo não é reerguido. E existem aí pessoas querendo reerguer o templo, mas existe toda a dificuldade de onde ficava o templo e tudo mais, e nós acreditamos que nunca ele vai ser colocado em utilização novamente na história do nosso mundo, na nossa era. Então ele foi destruído logo em seguida pelos romanos, e hoje está naquela situação lá em Jerusalém. Essa dificuldade seria as nossas coincidências, né?
Deus provendo para não ser erguido, é isso? Exatamente. Tá. Fabio, Imagina só. Diga, Susan. Diga, Silvana. Fabio, eu estou com uma curiosidade, porque no catolicismo o pessoal vai lá, confessa o pecado para o padre, reza 5 Ave Maria, sei lá, tá tudo certo, né? Eu tenho uma curiosidade. No Adventista, na igreja de vocês, vocês têm esse tipo de ritual de confessar? Belíssima pergunta, Sil. Não, porque o que a gente entende, até por todo o cerimonial do santuário, só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o Senhor, né? Aquele texto que a gente leu de Hebreus. Não tem outro. Então não tem pastor, não tem padre, não tem missionário, não tem nada disso. E hoje, não só no catolicismo, infelizmente o que a gente vê hoje no meio evangélico, você vê, né, que, olha, vem aqui no dia da libertação, ou seja, eu preciso da oração lá do pastor, do missionário, para eu ter a libertação. E não é isso que a Bíblia mostra para nós. Na verdade, é eu com Deus. É eu com Deus tenho total acesso. A obra de Jesus hoje no Santuário Celestial é para isso. Eu tenho acesso a Deus por meio de Jesus. Então, o meu pecado, primeiro, um ser humano não pode fazer expiação por isso. Só Jesus pôde porque ele foi sem pecado, né? Então, eu confesso a Deus em nome de Jesus e pelos méritos de Jesus eu sou perdoado. E eu não preciso fazer absolutamente nada para isso. Só preciso confessar. Só preciso, aí, né, entra o arrependimento e o perdão, né? Só preciso sentir tristeza pelo meu pecado, me aproximar de Deus por meio de Jesus através da oração, e aí confesso a Ele e recebo o perdão. Não preciso fazer absolutamente nada. Isso é graça. É aquilo que o final do vídeo diz. Ah, mas isso é injusto, isso é injusto. O outro cara lá que tem, né, o currículo super perfeito, esse se oferece no lugar do outro. É injusto. Claro que é, mas é graça. Né? É a graça, é Deus me dando de graça a possibilidade de salvação de novo. E aqui que está a beleza do evangelho, né? Da boa notícia de salvação. A única coisa que eu preciso fazer é o quê? É, pela fé, crer no sacrifício de Jesus, reconhecê-lo como meu Salvador, então sentir a minha necessidade, né? Que eu, como pecador, não tenho solução, recorrer a Jesus como meu Salvador, e quando eu faço isso, ele passa a ser o Senhor da minha vida. E aí, nesse meu contato diário com Ele, por meio da oração, por meio do testemunho, por meio né, do estudo da Bíblia, Ele vai me mostrando aspectos da minha vida que precisam ser modificados. Esse é um outro processo. É um processo de cristificação, de eu ficar dia a dia mais parecido com Jesus. Então, se eu era um ladrão, né, um assassino, quando eu entendo e aceito Jesus na minha vida, ele vai me mostrar claramente, pela oração, pelo estudo da Bíblia, pelo testemunho, que eu preciso mudar de vida. Né? Mas eu não faço isso para obter a salvação. Eu faço isso porque eu já fui salvo em Jesus. E isso passa a ser consequência da salvação na minha vida. Então, essa é a mudança toda. Então, respondendo de novo, não tem intercessor, a Bíblia não mostra isso, a intercessão de um ser humano diante de Deus. Eu não preciso disso. Eu tenho acesso livre a Deus. Desde o Antigo Testamento, o pecador ele confessava a Deus os seus pecados com a mão ali sobre o animal que simbolizaria o Messias que ainda viria. Tá? No Antigo Testamento, diversas vezes nós temos aí reiterada a questão de que não há intermediário. A gente tem ali em 1 Timóteo 2, no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Os sacerdotes lá no Antigo Testamento, eles oficiavam, eles faziam funcionar ali o templo, funcionar o ritual, tá? Mas não era eles que concediam o perdão aos pecados, tá? Não era eles que conseguiam o perdão de Deus para aquele pecador. O pecado era confessado a Deus e ele seria perdoado se
no futuro viesse o Messias, morresse e ressuscitasse. Né? Teria que morrer e ressuscitar ainda. Então ele estava acumulando ali na conta aqueles pecados, né? Tudo que ele estava confessando seria perdoado ainda. E hoje que já houve, já existe esse intermediador, nós já temos aí o nosso advogado lá no céu, que é o intermediário entre Deus e os homens. Mesmo porque, né, Rodolfo? A gente sabe lá em Juízes o sacanagem que rolava lá dentro também, né, dos... Exato. Seres Sim, tem humanos bastante coisa. pecadores, né? Eu fiquei pensando sobre tantas pessoas que querem ser boas, né? E ficam fazendo 1000 obras, que eu vou ser boa, então eu vou fazer um monte de coisa para ser boa. E no fundo mesmo, talvez seja um pouco de orgulho, né? Deixa eu mesmo vou me salvar. É um pouco da ideia de Lúcifer, então eu não preciso de Deus, porque eu mesmo... No final, na verdade, se a gente parar para pensar, é um pouco isso, né? É por orgulho de eu mesmo vou me salvar, né? Exatamente, Fabiola, você tocou num ponto assim muito chave. O que Deus vai analisar, né, naquele juízo, naquele intervalo de juízo, a gente vai estudar depois isso com calma, que começou em 1844 e vai até a volta de Jesus, são as obras. Nós somos julgados pelas obras. Porque, na verdade, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, mas o que ele está fazendo hoje nessa obra de juízo? Ele está abrindo os registros, e João lá em Apocalipse fala de livros, porque era o que ele conhecia como local de armazenagem. Se talvez João existisse na nossa época, talvez ele veria um data center, né? Onde os registros estariam armazenados. Mas ele viu livros, onde tem registros dos pecados. Onde estava isso no santuário terrestre? Na cortina, que era visível, as marcas de sangue. Ali eram os registros. Então, Deus vai olhar as obras, não porque ele precisa, mas ele vai abrir esses registros para mostrar para o universo não caído que esse pecador Fábio, apesar de ter registros daqui, está lá, pecou no dia tal, 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 tal. Só que na frente vai estar perdoado. 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 Ele fez boas obras, mas porque ele aceitou o perdão de Jesus, né? E aí é como você falou. Agora, eu faço boas obras para obter a salvação, eu estou invertendo a lógica que a Bíblia me mostra. Naquelas 3 palavrinhas, né? Eu sou justificado pela fé, sou salvo pela graça, eu tenho a possibilidade de salvação, porque Deus criou esse plano. Quem pediu para ele? A graça, o amor dele ofereceu uma outra forma de salvação para nós, né? Uma solução para o problema do pecado. Então eu sou salvo pela graça, é uma coisa que Deus fez, não independe de mim. Aí eu sou justificado pela fé. Então, Deus me deu a possibilidade, Deus jogou a boia, né? Eu estou me afogando lá no mar, Deus joga a boia, que é o plano da salvação. Pela fé, a fé é o braço que segura a boia. Pela fé de que essa boia pode me salvar, que é o plano da salvação, eu vou lá e seguro nessa boia. E aí eu sou levado, né, para dentro do navio de novo. E por que eu fui salvo? Porque o meu dia a dia com Jesus, eu vou conhecendo mais dele, ele vai se revelando mais para mim, naturalmente na minha vida vão brotando boas obras. Esse é o processo. Então, eu sou salvo pela graça, justificado pela fé e salvo pelas obras. Só que as minhas obras, não, as de Jesus. Aquilo que a gente viu lá, o currículo lá não é o meu, todo cheio, mas eu de Jesus. Só que aquele meu está lá perdoado, 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 porque ele recorreu a Jesus, né? Então, quando a gente inverte essa obra, eu vou fazer boas obras para ser salvo, isso não é salvação pela graça, isso é salvação pela fé. Perdão, isso não é salvação pela graça, salvação pelas obras. E o próprio Jesus disse, as obras de vocês é trapos de imundície. Os trapos de imundície aqui, a gente sabe dos originais lá, que era um paninho que as mulheres usavam no ciclo menstrual. Quer dizer, é uma coisa que vai ser descartada, jogada no lixo, não tem valor nenhum, nenhum diante de Deus. Eu preciso das obras perfeitas de Jesus, para que ele me cubra com a sua perfeita justiça. A gente vai entrando em Mateus, quando a gente começar a ver as parábolas de Jesus, tem uma que mostra bem isso, aquela da festa, né? Então, as pessoas chegavam na festa e recebiam uma veste né, do dono da festa ali, recebiam uma veste para poder entrar na festa ali, né, e usufruir de tudo. Só que aí o dono da festa, de repente, ele vê alguém que não tem as vestes.
que entrou com as suas roupas sujas na festa. Então Jesus diz isso, olha, essa é a justiça humana. Ninguém vai entrar no reino do céu se não tiver as vestes. Né? E aí ele mesmo diz, as vestes são a justiça dele. Então eu só entro, só tenho condições de entrar no reino de Deus se eu tiver as vestes de justiça. É a dele que me cobre, a minha veste maltrapilha. Até a segunda vinda dele, eu vou ter natureza de pecado. Quando Jesus volta, aí sim eu sou transformado, e aí essa natureza de pecado é tirada de mim. E aí sim eu tenho vestes plenas, como Adão tinha antes da queda. Né? Acho que até por isso que pode ser que pareça injusto, porque tem gente que pecou muito, 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 e tudo bem, ele vai ser salvo, né? Acho que essa é a confusão de, nossa, isso não é justo, porque ele matou, ele fez isso, aquilo, né? Exatamente. Esse é o ponto, Fabíola. Aí está a injustiça, né? Aos olhos humanos, a gente tem, né, pesos e gradações. Mas se essa pessoa que pecou a vida inteira, e tem vários exemplos aí na própria Bíblia, o ladrão da cruz, no último minuto de vida, de raciocínio, de clareza mental, ele enxerga em Jesus o Messias. E ele se apega, mais uma vida inteira de pecado. Talvez um momento só, mas Deus cobre tudo isso daí. Agora pega Judas, talvez, né, o discípulo de Jesus, andou com Jesus, curou, fez, né, fez a obra dada por Jesus ali para os discípulos, mas chegou no momento crucial, rejeita a Jesus. Né? Então, não tem nada a ver o tamanho do pecado e a quantidade de pecado. O que tem a ver é se esses pecados foram pagos, né, pelo sangue de Jesus através da aceitação. Fábio, posso fazer mais uma pergunta? Claro, Se não tiver Suzana. outra pessoa na minha frente, porque eu já fiz uma. Eu queria saber um pouco mais sobre a tábua do sumo sacerdote, esqueci o nome. Como eles receberam a instrução de escolher as 12 pedras para as 12 tribos? E a outra pergunta na época de Davi, né, ele chamava muito o sumo sacerdote para conversar com Deus através daquela tábua. Era assim, Suzana. Rodolfo me ajuda aí também. O sumo sacerdote, a roupa do sumo sacerdote, deixa eu projetar aqui, vai ficar melhor para a gente Estola ver. Eu não sacerdotal. lembro o Isso. nome. Tinha uma partezinha que era estola. Ó, aqui dá para ver. Deixa eu pegar essa daqui. Essa daqui está mais clara. Isso. Ó, então, essa é a vestimenta do sumo sacerdote. Tinha a estola, que era feita de ouro, e tinha em 3 fileiras de 4 pedras preciosas que foram especificadas por Deus, cada pedra representando uma tribo de Israel. E tinha 2 outras pedras brilhantes, que é essa daqui, de um lado, e do outro lado, que a Bíblia chama de Urim e Tumim, que era onde Deus respondia questões ali envolvendo o povo. Então, se brilhava uma, era uma resposta positiva, se brilhava a outra, era uma resposta negativa. Mas, então, era uma das formas que Deus se comunicava com o seu povo ali na época do santuário do deserto. Agora, aí, Rodolfo, me ajuda também. Eu não sei se depois do santuário, se Deus ainda continuou se comunicando dessa forma. Depois começaram a vir os profetas, né? Samuel, depois do período dos juízes e por aí vai, né? Deus sempre se comunicou mediante os profetas e também através do Urim e Tumim ali. Mas diversas vezes a gente vê que o rei, que os sacerdotes, que Deus se afastava de Israel, que a presença não se encontrava, de Deus não se encontrava em Israel. Tá? Nessas ocasiões sempre vinha algum profeta assim que não estava no contexto da história ali, que era enviado por Deus e ele trazia a mensagem, né? Depois de bastante procura e tudo mais. Então o que a gente percebe ali é que quando Israel estava nos caminhos de Deus, ou seja, estava próximo de Deus, essas formas aí usuais de comunicação lá funcionavam, ou seja, eles conseguiam perceber a presença da glória de Deus ali no tabernáculo sempre e tudo mais. Tá? Posteriormente o tabernáculo foi destruído, o templo foi saqueado e tudo mais, depois restaurado, os móveis voltaram para o templo, mas nos períodos em que isso não funcionava, somente profetas que
que poderiam trazer ali a mensagem de Deus. E na Bíblia a gente também encontra falsos profetas falando em nome de Deus em alguns momentos, né? Então, apesar de ter uma comunicação mais direta com Deus, assim, eles passavam os seus apertos também. E mais, eles não tinham tudo que a gente tem na Bíblia hoje, por exemplo. Então, a gente já conhece muito melhor da vontade de Deus para podermos tomar as nossas próprias decisões hoje. Naquela época, não existia as escrituras, não existiam as escrituras completas ali. Então, era mais difícil. As pessoas não tinham todas o mesmo estudo, o mesmo conhecimento acerca da palavra de Deus. Então, existiam aí formas mais diretas de comunicação. Não que Deus não possa se comunicar hoje também, de alguma forma mais direta com alguém, né, com você mesmo, mas são coisas que a gente não enxerga dia a dia acontecendo, e também a nossa situação hoje de fé, de acreditar ou de não acreditar, eu acho que é muito mais complicado, é mais difícil a gente perceber quando Deus está falando conosco hoje, do que eu acredito que era naquele tempo, admitir que era Deus falando com você em alguma situação. Obrigada. Mais algum ponto, pessoal? O santuário é isso, então, né? Esse é a síntese de tudo o que é, de todo o plano da salvação, né? Importante a gente sair hoje lembrando que, né, tem um santuário no céu, e essa obra final que o santuário terrestre prefigurava está acontecendo hoje no santuário do céu, né? Jesus está lá como meu sumo sacerdote, como meu sacerdote, oferecendo os méritos do seu sacrifício a todos aqueles que se achegam pela fé a ele. E agora, numa etapa final, já na revisão, num processo de juízo, a primeira fase do juízo, num processo de revisão dos casos, olhando todos aqueles que aceitaram ou não, né, a salvação disponibilizada. E o que é importante para todos nós, né, todos teremos oportunidade, né? Jesus, na sua infinita graça, ele disponibiliza oportunidade para todos, né? Mas ele respeita a minha liberdade de escolha, né? Eu posso aceitá-lo ou posso não aceitá-lo, né? Só tem um probleminha, o não aceitá-lo já é uma resposta, né? Então, o não me pronunciar já é uma resposta. Mais algum ponto? Complementando ali Diga, sobre Rodolfo. o que a Suzana tinha perguntado, ela perguntou ali quem que escolheu as pedras, né, como que foi. Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 24, 25 e ali por diante, Deus passa toda a instrução para Moisés de como que é para ser feito, como que é para ser feito tudo. E os israelitas tinham trazido bastante joias do Egito. E nesse momento então ia ser feita uma arrecadação com o povo de Israel dessas joias. Elas seriam doadas e dentre o que fosse doado seria escolhido de acordo com as instruções que Deus passou ali para Moisés. E Deus escreveu ali as pedras da estola sacerdotal, que seriam pedras de ônix, e os metais que seriam utilizados e tudo mais, e tudo foi escolhido de acordo com a instrução de Deus a partir dessas joias que vieram lá do Egito, que foram coletadas ali naquele momento. Mais uma curiosidade, Suzana, essas mesmas pedras, se você for lá para o Apocalipse, acho que 20 ou 21, quando tem uma descrição da Cidade Santa, a Cidade Santa tem 12 fundamentos que são exatamente as mesmas pedras. Então, Jesus faz tudo pensado, né? Tudo simbolizando as coisas todas, né? Então, são exatamente essas pedras que tinha na estola sacerdotal, representando ali a totalidade da humanidade, né? Vocês falaram em que parte da Bíblia? Apocalipse Foi Êxodo. 20 ou 21, agora fiquei na dúvida. Sobre o santuário, está lá em Êxodo 24, 25 e acho que vai até mais para frente. Deixa eu Isso, pegar aqui. entra em Levítico também. Final de Êxodo. Obrigada. O principal está no Êxodo 24 até o 26. Especialmente no capítulo 27 também continua ali. As coisas físicas do santuário vão até o 28. Até no 28 tem algumas, mas no 28 já começa a descrição dos ofícios, do que o sumo sacerdote faz, de quem vai ser o sumo sacerdote naquele momento. Deus separa ali os levitas para fazerem o serviço do santuário, para serem os sacerdotes. Arão é para ser o sumo sacerdote. Do 28 para frente ele já tem mais a descrição
dos serviços. Tá? Fala também sobre as vestes, novamente. Enfim, essas coisas vão se repetindo cada vez com mais detalhes. E aí no livro de Levíticos, que descreve que a ênfase está exatamente no trabalho dos levitas, a gente tem tudo isso daí com mais detalhes de novo. Essas 12 tribos a gente vai estudar? A gente não falou sobre elas, né? Eu pelo menos não me recordo. A gente já mencionou elas. Já? Sim, a gente Eu já vou mencionou elas estudar sobre algumas elas, vezes aí. então. No Êxodo a gente tratou bastante acerca dessas 12 tribos. A gente pode voltar a falar sobre essas 12 tribos, especialmente porque vão ter eventos aí para frente acerca do povo de Israel, que vão separar o povo de Israel, vão separar Israel como nação. Então, vai haver ali uma guerra civil em um determinado momento. Então, nós vamos ter ali o reino do norte e o reino do sul. Então, nós temos Judá, a tribo de Judá no reino do sul, que é o que praticamente sobrou hoje em dia de descendência judaica. Então, nós temos, é difícil estabelecer linhagens de outras tribos que não sejam a tribo de Judá. Por isso que hoje tudo é judeu, né? São descendentes aí de Judá. Os outros reinos que vieram e conquistaram ali o reino do norte, o que eles fizeram? Eles trouxeram pessoas de outros lugares para morar ali e forçaram casamentos de forma que você pudesse destruir a genética do reino do norte, né? E aí eles passam a ser vistos como um povo impuro do reino do sul, pelos de Judá, pelos judeus. Aí depois ele tem a questão da mulher samaritana, por exemplo, que tem bastante essa questão geopolítica aí que aconteceu. Então, Samaria foi uma cidade onde os outros reis que conquistaram ali o Reino do Norte, eles introduziram pessoas de outros povos ali para misturar, por exemplo. Tá? Mas tem várias histórias, várias situações em que o Reino do Norte estava afastado de Deus, o Reino do Sul estava próximo de Deus, havia o contrário também, então milagres acontecem ali nas duas porções do povo de Israel. Enfim, tem muita coisa, muita história pela frente ali. Mas essas 12 tribos são descendentes ali dos 12 filhos de Jacó. Então, uma tribo para cada filho de Jacó. Tá. O que a gente vai ver agora, no decorrer agora de forma mais rápida a história, né, até para a gente chegar em Jesus, então eles saem, a gente está no deserto ainda, né, o santuário, depois eles ficam 40 anos caminhando pelo deserto até que eles chegam em Canaã, né, e aí acontece a divisão da terra pelas 11 tribos, na verdade, porque os levitas, eles não tinham uma terra para eles, mas eles estavam em todas as tribos como oficiantes, né, do cerimonial aí e tal. Então, aí aqueles mapinhas, procurar no Google lá, né, Canaã e tribos, tem todas as regiões e tal, e aí depois começa o período dos juízes, né, o período dos reis, a monarquia, e aí o que o Rodolfo comentou, né, que essa separação do Reino do Norte e o Reino do Sul, até chegar em Jesus, né, quando já não tinha mais Reino do Norte, só o Reino do Sul, Judá, e aí vem Jesus como Messias mesmo, tá? Mas a gente vai ter mais alguns detalhes nesse meio de caminho aí. Mais algum ponto? Não? Eu vou orar então para a gente encerrar. Senhor que estás nos céus, elevamos a Ti a nossa oração de gratidão. Somos imensamente gratos, Senhor, porque o plano de salvação que foi disponibilizado a nós não é alguma coisa misteriosa, alguma coisa escondida, mas alguma coisa plenamente revelada a nós, tanto pelo santuário como pela Tua palavra. Te agradecemos imensamente por isso, pela oportunidade que nos concedes a cada ser humano de termos a oportunidade de salvação nos voltando a Ti. Agradecemos pelo ministério de Jesus, pela morte, pelo ministério que Ele realiza hoje no céu. Te pedimos que o nosso coração esteja aberto, o nosso coração diariamente esteja sensibilizado por essa necessidade que temos como ser humano de nos achegarmos a Ele. Todas essas bênçãos te pedimos e no nome dele que agradecemos. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite, até o Muito próximo. obrigada, boa noite. Tudo com a continuação da história. Obrigada, boa noite. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau, gente. Bom Boa descanso. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.